Olá, eu sou a Ana Sharmak do Pausa para um Café e no vídeo de hoje nós temos mais 8 livros para você ler nesse Halloween, mas dessa vez uns livros um pouquinho mais terror do que aqueles outros do vídeo passado. Dessa vez, livros para assustar você. Antes de começar, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal, esse botão vermelho que tem aqui embaixo. Não se esquece que isso é muito importante pra gente. Aproveita e participa do nosso sorteio de aniversário, tá nos cards aqui em cima. O primeiro livro é, claro, Chuck Palahniuk, porque estamos no Pausa para um Café. E aqui do que a gente fala? Chuck Palahniuk e Divina Comédia, não é mesmo? Então, pra começar, Assombro, do Chuck Palahniuk. E você vai me dizer que Ana, esse livro não é tão terror assim, né? Um monte de conto de pessoas estranhas. mas não é exatamente o terror aqui, é o estranho, aquela coisa que te incomoda. Afinal, aqui tem aquele conto onde pessoas passaram mal, desmaiaram, vomitaram na leitura que o Chuck fez. Então, se você quer um livro que provoque, eu acho que Assombro é o livro certo. Aqui você tem um grupo de escritores que vai para um retiro e fica lá por 3 meses em uma casa e coisas estranhas começam a acontecer. Misturado a isso, você tem os contos que eles começam a escrever nesse retiro de escritores. Então, você tem uma variedade de gêneros e estilos de escrita feitos por um autor só. Afinal, Palahniuk é maravilhoso. Enfim, leiam Palahniuk. O próximo livro da lista é O Segredo dos Corpos, publicado aqui no Brasil pela Dark Side Books, nossa querida editora do terror. Esse livro não é tão terror assim, porque ele é mais real, mas ele é muito interessante. Eu já indiquei ele em outra lista para pessoas que gostam da série Bones, porque aqui é os corpos novamente mostrando tudo o que aconteceu durante a vida da pessoa. O Dr. Vincent de Maio foi um grande médico que fazia autópsia, que eu não sei o nome. Esqueci. Como que é o nome do médico que faz autópsia? Enfim, ele trabalhava com medicina forense, certo? Não sei. Tem uma gente que fala fiorense. Com medicina forense, e aqui ele vai contar pra gente vários casos onde os corpos revelaram o crime, ou acharam, ou desmentiram quem era o assassino e coisas assim. Esse livro é muito interessante, mas claro, é outro livro que dá aquela angustiazinha durante a leitura, aquele incômodo, porque é meio desconfortável ler, porém, muito bom. Tem resenha no blog, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Legista. Legista! Terceiro livro que temos aqui é um clássico. Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Esse escritor é muito interessante porque os 2 livros que eu li dele são muito diferentes um do outro. Na verdade, eu li 3 livros dele. E os 3 são muito diferentes um do outro. Eu Sou a Lenda, que é a minha indicação de hoje, que vocês já conhecem pelo filme com o Will Smith. E o cachorro dele. E o cachorro dele. Mas aqui a gente tem um final um pouco diferente, e é isso que eu acho mais interessante aqui. A gente tem toda aquela sociedade. Eu não vou contar spoiler do livro se você ainda não leu. Mas vale muito a pena a leitura, porque o Richard Matheson, ele escreve muito bem, ele sabe construir uma história muito bem. Ele sabe te levar até o momento que ele quer da leitura e te dar aquele susto, e te dar aquele... revelar o que ele quer revelar de uma forma muito interessante. Sempre também com uma dose de tristeza que só ele sabe fazer. Os outros livros que eu li dele é Amor Além da Vida, que inspirou o meu filme preferido da vida, praticamente. E o outro, eu não lembro, acho que é Outros Reinos, se eu não me engano, o nome do livro, que também tem essa vibe mais terror, bruxas e coisas assim. O Lucas vai deixar a capa aqui pra vocês. Como já teve Chuck Palahniuk nessa lista, nada melhor do que ter um autor italiano também. Afinal, vocês estão aonde? No meu canal. E é disso que eu falo. A Essência do Mal é um livro do Luca D'Andrea, publicado agora recentemente pela editora Intrínseca aqui no Brasil. E esse livro tem um terror um pouco não, muito italiano. Ele vai mostrar pra gente tudo de uma forma muito calma, muito tranquila, muito de passos lentos. Mas o mais legal desse livro, pra mim, é o frio que você sente enquanto lê. Como ele se passa todo em uma região muito gelada, com montanhas, nevascas e sempre com muito vento, eu acho que quando você tá lendo o livro, da forma com que o autor descreve, você consegue sentir todo esse frio, todo esse terror na neve que os personagens estão passando. E eu vou ler só a introdução dele, só a primeira frase, pra vocês já sentirem o que é. Eu aviso que, assim, ele não é tão terror, mas ele é muito sombrio.
E eu acho que algumas pessoas que leram se decepcionaram um pouco com isso, porque o terror italiano ele é um pouco diferente do terror que a gente tá acostumado, americano e enfim. Porque ele é... como que eu posso explicar? Ele é mais próximo dos livros contemporâneos italianos do que outras coisas do terror. Ele é mais tranquilo do que monstros saindo e gritando na sua cara pra te dar um susto. Mas enfim, primeira frase. É sempre assim. No gelo, primeiro se ouve a voz da besta. Depois se morre. Eu adoro essa primeira frase. Próximo livro da lista é um mangá e não um livro. E claro, Darkseid novamente aqui, porque Darkseid terror, Darkseid é praticamente a mesma coisa, não é mesmo? Temos aqui, provavelmente o João agora vai rir da minha cara enquanto eu for anunciar o nome do escritor, no caso aqui, mangaka, Junjito. Tá bonito. Aqui nós temos várias histórias, é como se fossem contos de terror. Basicamente é isso mesmo. Aqui a gente vai ter contos sobre decapitação, fantasma. Ah, meu Deus, espera aí, tem uma pessoa pra mostrar pra vocês. Acho que uma pessoa não, um coelhinho. Vem aqui. Não foge de mim. Olha lá. Meu Deus. Mas mamãe, não tô preparada pras câmeras. Eu nem pintei o meu cabelo. Essa é a Kiara, gente. Sim, além do Sandman, do Mushu, do Anakin, agora temos a Kiara também. Mas voltamos à indicação. Fragmentos do Horror. Tem vários contos, como eu estava falando. Sombrios. Enfim. Depois da nossa breve discussão, se você sabe se existe essa diferença, comenta aqui nos comentários. Antologia, coletânea. Enfim, vamos lá. Tô perdida já. Eu ia falar Muita sobre o confusão nesse vídeo. Desculpa, Lucas, tem que editar. Mas enfim, temos autópsia, temos pessoas decapitadas, temos fantasmas, monstros. Tem uma história que eu gosto muito, que ela é mais triste, daquelas que dá aquele apertinho no coração. Mas tem outras também bem nojentas e bem estranhas, de uma mulher que vira a casa e tem relações com a casa. É um pouco estranho e bizarro, porém muito interessante, vale a pena a leitura. Vai ter resenha lá no blog também pra vocês. Como assim, relações com a casa? Ó, tem relações com a casa. Que tipo de relações? Relações Eu tenho uma relação físicas. Sim, eu tenho relação física na minha casa, eu moro nela. Pode ser E mais tem específica. relações sexuais com a sua casa? Não, que eu saiba. Então, essa mulher tem. Próximo livro da nossa lista é A Noite dos Mortos-Vivos. É uma novelização da história que a gente já conhece, do filme do George Romero. Aqui a gente tem esse romance que é baseado em toda essa história do filme, onde tem os clássicos zumbis que a gente tanto ama, tanto gosta. E novamente esse livro foi publicado por quem? Darkseid Books. Os dois últimos livros eu vou falar deles juntos, porque não existe preferência aqui. Na verdade existe um pouquinho por HP Lovecraft, mas enfim, gosto muito de Edgar Allan Poe também. Esses dois escritores foram muito importantes para o meu desenvolvimento como leitora, digamos assim. E HP Lovecraft foi um dos responsáveis por eu querer escrever sobre literatura, por eu querer falar com as pessoas sobre literatura e discutir livros e enfim. Foi depois de ler o Chamado do Cthulhu que eu vim aqui e comecei a escrever. João, se você ficar rindo, não vai dar. Chamado de quê? Do Clayton. É o Chamado do Clayton. Do Cláudio. Chamado do Oriosvaldo. Por que ele colocou um nome tão difícil? Podia ser o Chamado do Oriosvaldo. Oriosvaldo é muito mais legal que Cthulhu. Não. Sim! Aí eu também teria medo do Oriosvaldo. Imagine o Oriosvaldo vindo nos seus sonhos. Você olhando pro mar e vendo o Oriosvaldo. Desculpe se você é o Oriosvaldo e tá assistindo esse vídeo. Acredito que eu não tenho nenhum leitor ou inscrito que seja Oriosvaldo, mas enfim, se você for, desculpa. Esses dois livros são antologias com vários contos, é uma seleção do Darkseid Books. O do Edgar Allan Poe, inclusive, já saiu o segundo volume. Chegou aqui em casa, logo eu vou fazer resenha pra vocês. Tá lindo, maravilhoso, enfim. Esse livro tem uma das minhas histórias preferidas, que é Os Dentes de Berenice. Berenice é uma das minhas histórias preferidas do Edgar Allan Poe e é uma das histórias que ainda me faz ter pesadelo toda vez que eu penso nos dentes da Berenice. E HP Lovecraft é simplesmente um dos reis do terror e da ficção. Ele é maravilhoso e todas as histórias dele sempre trazem uma boa dose de nervoso, de terror cósmico também, como a gente já aprendeu no outro vídeo, não é mesmo? Esse gênero. Muito de terror cósmico, muito dessa coisa de... acho que o HP Lovecraft é bem horror cósmico mesmo. Ele traz essa coisa de... é ou não é verdade? Tem sempre aquela comparação
que os monstros do King, ele vai mostrando pra você, ele mostra o monstro olhando, ele mostra o monstro atrás da porta, e você escuta o barulho do monstro, e aí de repente o monstro aparece e dá de cara e você se assusta. O HP Lovecraft é mais sutil, você vai escutando o barulho do monstro, você sente o monstro, você sonha com o monstro, mas o monstro nunca tá ali verdadeiramente na sua frente. E isso é meio assustador. Meio não, muito assustador. Enfim, gosto muito. Não tem uma só história. Qualquer história dele vale muito a pena a leitura. Então é isso, esse foi mais um vídeo aqui do especial de Halloween junto com o nosso especial de aniversário. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, desculpa. A gente tenta mais na próxima vez. E um beijo grande e até a próxima. Tchau!